Dou graças a Deus por estar aqui mais uma vez com vocês para estudarmos a palavra de Deus. E toda glória e toda honra seja tributado ao Eterno. Eu agradeço a sua presença. Não esquece de deixar o seu like, compartilha este vídeo, se inscreve no canal se você está aqui pela primeira vez e é sempre uma alegria recebê-los. Amados, eu gostaria de meditar junto com vocês sobre um assunto que é muito questionado, que é muito polêmico. Eu já fiz um vídeo a esse respeito, mas eu gostaria de reforçar, dando mais alguns detalhes a respeito do divórcio. Ora, sempre questiona-se se o divorciado ou a divorciada encontra-se em adultério contínuo, se esses perderam a salvação. E outro questionamento é por que algumas igrejas não reconhecem o divórcio, algumas igrejas não atribuem cargos ministeriais a divorciados. E o que eu tenho observado é uma contradição tremenda nesses comportamentos. Primeiro, a respeito de algumas igrejas que não permitem que o divorciado ou a divorciada assuma alguma tarefa na igreja, mas eles podem tomar ceia como se a ceia fosse menos inferior do que qualquer outro cargo ministerial. É contraditório isso. Olha, se ele pode participar dos cultos de ceia, da celebração da ceia, se ele pode ser batizado, etc. E por que não pode exercer outros cargos ministeriais? Contraditório, sim. Agora nós vamos analisar cuidadosamente o que está escrito na palavra de Deus, analisando não somente o contexto imediato, o contexto literal, como também o contexto histórico, porque nós não podemos chegar assim de imediato e determinar alguns preceitos, algumas normas, fugindo desses princípios de hermenêutica. Então vamos ver o que está escrito no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 19. Eu gostaria de ler a partir do versículo 3. Eu vou ler do versículo 3 até o versículo 9. Presta bem atenção, porque o grande problema que existe é que, às vezes, por falta de uma leitura cuidadosa, se tira interpretações distorcidas, se faz uma exegese. Esta é a grande realidade. Diz assim o texto: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. A partir do versículo 7, disseram-lhes ele: Então por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiar? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que
repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete também adultério. Agora vamos analisar com bastante calma. Em primeiro lugar, quem chegou fazendo essa pergunta capciosa a Jesus foram os fariseus. Observa isso. Eles queriam deixar Jesus assim, em dificuldade. A outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é a respeito do contexto histórico. E conforme a leitura aqui, nós vamos nos deparar com três situações distintas. Três situações. Existia, em termos de estado civil, três casos foram aqui citados. Existia a casada, a repudiada e a divorciada. Casamento, repúdio, divórcio. Não vamos pensar que essas três palavras são sinônimos, são a mesma coisa. Também não vamos dizer que prostituição e adultério são a mesma coisa. Nós precisamos analisar cuidadosamente as palavras. Jesus, em nenhum momento, ele disse que quem se casasse com a divorciada cometia adultério. Ele nunca falou isso. Vamos ler novamente. Quem se casar com a repudiada também comete adultério. Ele falou repudiada. Havia três condições. A repudiada acontecia o seguinte: os homens, por qualquer motivo, por qualquer banalidade, ele mandava a mulher embora. Era uma situação muito difícil. Se ele mandava embora, essas mulheres continuavam casadas diante da lei e diante de Deus. Sendo assim, se alguém casasse com essa repudiada, aí corretíssimo, estava cometendo adultério, porque ela estava casada com outro. O que é que Moisés fez? Instituiu o divórcio. De que maneira acontecia o divórcio? Quando um homem quisesse separar da mulher, ele não a repudiava, ele precisava dar a ela carta de divórcio. De posse dessa carta de divórcio, então ela tinha autorização legal para se casar com outro. E quem se casar com uma mulher que tivesse a carta de divórcio não cometia adultério. Observa, eu vou repetir, eu vou desenhar para que alguém entenda. Repudiada e divorciada. A repudiada continuava casada. Então Moisés, para moralizar a união conjugal, para que a mulher não fosse jogada ao relento como eles estavam fazendo, ele criou norma. Por que ele criou? Jesus explicou: pela dureza dos seus corações. Vocês eram tão duros, eram tão machistas, que jogava a mulher na rua como se fosse um objeto qualquer. Isso é um coração muito duro. Então, por dureza dos seus corações, aí Moisés resolveu instituir esta lei. Agora é divórcio. No divórcio, e veja como é que acontecia isso. Antes de entregar a carta de divórcio,
A mulher era levada até a casa dos pais do marido para uma observação. Se durante um certo período esta mulher se comportasse direito, então ele dava a ela a carta de divórcio. Com a carta de divórcio, ela poderia contrair outra vez matrimônio. Entendido até aí? Agora, existia outras, ou as outras, que eram repudiadas, ela continuava com vínculo legal com o marido. Logo, estava casada. Repudiada não é divorciada. Aí vem Jesus e diz: quem se casar com a repudiada, não é a divorciada. Quem se casar com a repudiada é que comete adultério. Aí faz uma mistura, faz uma mal interpretação, distorce o texto, colocam palavras na boca de Jesus, sem que ele tenha falado nada disso. Aí fica dizendo que quem casar com a divorciada está em adultério. Não, é quem casar com a repudiada. Então, ainda hoje acontece isso. Se você se casar com a mulher que está casada com outro ainda, comete adultério sim, mas a divorciada não. Espero que tenham entendido isso. Agora, Deus jamais aceitaria que houvesse separação. Como ele disse, não separe o homem o que Deus juntou. E ele só abriu uma condição. Observa outro dilema. Ele só abriu uma condição: você só vai separar da sua mulher em caso de prostituição. A única condição que ele deu. Aí alguém pegou essa palavra prostituição e transformou em adultério. Ora, adultério é adultério. Prostituição é prostituição. Aí alguém fica dizendo: não, já que adulterou, então você dá direito a se casar. Pode casar, pode separar dele, porque a Bíblia dá respaldo a quem adulterar, separar-se. Mas Jesus nunca falou isso. Quer ler direitinho? Olha, está aqui. A não ser em caso de prostituição. Versículo 9, vocês querem ler? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, só nesse caso, e se casar com outra, comete adultério. A não ser por causa de prostituição. E lá no original está muito claro, as duas palavras são distintas também. Prostituição é uma coisa, adultério é outra. O que é prostituição? É quando existe o hábito contínuo de ter relacionamento com outras pessoas, outros homens ou outras mulheres fora do casamento, e quando também se negocia ou se vende com o corpo, se comercializa o corpo, o nome disso é prostituição. Mas quando alguém tem uma relação extraconjugal, é adultério. Adultério e prostituição são distintos. E Jesus disse que havia motivo para separar em caso de prostituição. Não foi em caso de adultério. Se você puder perdoar, perdoa. Agora, se não puder perdoar, aí dê-lhe carta de divórcio. Veja que é outro caso. Deu carta de divórcio. Uma carta de divórcio, então sim, a outra pessoa tem direito, porque rompeu a aliança. O divórcio é o rompimento da aliança matrimonial, coisa que Deus nunca se agradou, mas abriu essa concessão. Então, rompendo a aliança matrimonial, a pessoa poderá casar-se com outro e ele não vai estar em adultério.
Foi bem desenhado? Espero que você que está nesse dilema, fica questionando o porquê, será que estou em adultério, será que vou para o inferno, porque essa mensagem que eles deixam transmitir, está divorciado, vai para o inferno. Engraçado, vai para o inferno, mas você serve a ceia para ele, você recebe no culto. É contraditório, né? Será que a Santa Ceia é tão banal assim que os adúlteros, os prostitutos, as prostitutas podem tomar? Agora, quando é para exercer uma tarefa dentro da igreja, professor de escola dominical, diaconato, presbitério e outra coisa, aí não pode porque está em adultério, porque divorciou. Atitude contraditória. Me perdoe, desculpe algumas igrejas que têm esse comportamento, mas aqui está uma realidade bíblica. Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo faça você compreender cada vez mais a sua palavra. Até o próximo vídeo.